Meus irmãos, só vim deixar aqui um aviso para os irmãos que eu esqueci de fazer no vídeo. Quem puder estar se inscrevendo aí no canal, compartilhando esse vídeo vai ser bom porque vai ajudar na divulgação dos nossos vídeos, tá? E eu quero vos deixar claro também alguma sugestão que eu quero que os irmãos comentem aí. Quem quiser discutir algum assunto ou ouvir mais sobre a história da Reforma Protestante, do próprio puritanismo, que eu vou citar aí no vídeo também, calvinismo, arminianismo, tudo que envolve a teologia liberal, modernismo, é, a história da igreja, interpretações bíblica, alegórica, histórica, gramatical, qualquer coisa, certo? Quem quiser aí, comenta aí embaixo que a gente conversa depois aí, eu faço um vídeo falando de tal assunto, certo? Então, Bem, Jonathan Edwards foi um grande servo de Deus, um grande homem de Deus, temente ao Senhor Jesus Cristo. Se dedicava a uma vida santa e piedosa, tá? Ortodoxia e ortopraxia, né? Credo e conduta. Ele nasceu ali em 1753, morreu em 1758, né? E foi um grande avivalista. Foi um grande avivalista, né? Desde novo, desde pequeno, ele tinha desejos por estudos e pela oração. Dos seus 7 a 8 anos de idade foi quando ele acostumou a orar sozinho, né? 5 vezes ao dia, detalhe, 5 vezes ao dia, todos os dias, e ainda chamava crianças da sua idade para orar junto com ele. E passou um tempo, já casado. Claro, antes ele diplomou-se aos 20 anos de idade, já casado, ele passava 13 horas estudando e orando, acompanhado de sua esposa, Sarah Wedderz, né? E detalhe, a sua esposa era grande estudiosa das escrituras, tinha uma devoção tremenda e era conhecida principalmente por uma pessoa dedicada ao estudo e ao lar. Esse foi mais ou menos assim, foi mais ou menos assim conhecida a esposa de Jonathan Edwards, tá? Mas a importância assim de Jonathan Edwards também foi o que de fato ele ressuscitou na igreja daquele tempo, que parecia que eles haviam esquecido, o que ele despertou novamente na igreja. Claro, através da graça de Deus, né? Claro que ele tem um modelo de calvinismo puritano, né? Eu vou trazer uns vídeos tratando deste assunto, tá? Falando a importância dos puritanos, da onde surgiram, quais foram as suas contribuições para a reforma e para o mundo, né? É, E o modelo puritano exatamente veio para combater as superstições da igreja e para combater esse calvinismo barato que houve, que os anglicanos estavam vivendo, infelizmente, naquela época. Essa graça barata, essa graça que só produz a liberdade, misericórdia, perdão e que salva. Ela faz tudo isso. Nós somos salvos somente pela graça de Deus. Nós somos salvos somente pela misericórdia de Deus. Não há mérito em nós. A salvação é totalmente obra de Deus. Porém, a graça que salva, a graça que perdoa, é uma graça que produz força na hora da tribulação. É uma graça que produz uma vida santa e piedosa diante de Deus, né? Então, foi uma das coisas que o puritanismo contribuiu para a igreja, tá? Para não haver esse hipercalvinismo, essa libertinagem, né? Antinomianismo, né? Mas a doutrina que ele ressuscitou assim foi a do novo nascimento, trabalhando o novo nascimento, que marcou um começo, mas exatamente aquilo que marcou um começo do grande despertamento, que era o nome que era dado na época, foi uma série de sermão que ele fez sobre a justificação pela fé, né? E o foco dos sermões era que toda a boca ficará fechada perante Deus no juízo.
e que nada poderá nos livrar do inferno, a não ser a misericórdia de Deus. Somente Deus pode remover a gente do inferno, pode nos livrar do inferno. E isso ele faz para com seus eleitos desde da fundação do mundo, tá? Por isso que houve também aquele sermão de Jonathan Edwards, né? Pecadores na mão de Deus irado. Alguns consideram aquele sermão o maior sermão após o sermão de Pedro, que converteu 3.000 pessoas, né? Alguns acham Jonathan Edwards um grande erudito, depois de Paulo e depois de Agostinho, e o maior, né, dos contemporâneos, né, dos tempos modernos, né, na verdade. E ele trabalhando essa questão de inferno, céu, eternidade, através do novo nascimento que produz pela fé, que é a justificação. Ele chegou naquele culto para pregar aquele tema, pecadores na mão de um Deus irado, e via ali naquele culto um povo que, ao entrar naquele culto, naquele ambiente, mostrava um povo leviano, desrespeitando os 5 pregadores que haviam ali. Um deles era Jonathan Edwards, um homem que tinha mais de 2 metros de altura, magro porque fazia muitos jejuns, né? Tinha uma aparência, alguns historiadores dizem que a aparência, né, do rosto dele parecia um rosto feminino, né? Não era, mas parecia, né? Então ele pregou ali Deuteronômios 32, 35, né? E o resultado daquele sermão, inclusive, foi de um grande temor e tremor diante de Deus, que como se que alguns historiadores dizem que é como se fosse um véu sendo arrancado, como se Deus tivesse arrancado o véu dos olhos daquela multidão. E todos ali puderam contemplar a sua sujeira, a sua podridão, a sua depravação total. E o sermão acabou sendo interrompido por choros, gemidos, gritos das pessoas. Dizem que aquela noite, a madrugada, aquela noite, houve muito clamor na cidade. E foi mais ou menos isso aí. O Jonathan Edwards é mais ou menos conhecido por causa disso, né? Claro que em 1740 houve um dos maiores avivamentos dos tempos modernos na Nova Inglaterra, né? O livro dos Heróis da Fé chega a frisar também que o que iniciou o avivamento não foi o sermão de Jonathan Edwards, mas sim uma forte convicção deste homem em dizer que havia uma obra divina do Espírito Santo, que há uma obra divina do Espírito Santo para fazer na humanidade, para fazer nos homens, para fazer na alma humana. E ainda frisa também dizendo que não foi Jonathan Edwards, não foi George Whitefield, mas sim a obra do Espírito Santo, que alcançou o coração dos mortos em pecados que estavam ali. Porque a Nova Inglaterra vivia ali uma decadência espiritual ferrenha, muito grande. Uma decadência espiritual passou para um avivamento. Graças a Deus, né? E mais para frente, a morte de Jonathan Edwards, ninguém esperava por essa morte. Ele foi acometido por uma certa doença, onde tomou vacina, teve febre, um pouco tempo depois não suportou aquilo e veio a falecer. Ele, mais suas 2 filhas, veio a falecer. Foi um grande homem de Deus, puritano, calvinista, bíblico. Um dos seus biógrafos, né, dizem que em todo o mundo onde se falava o inglês, ele era considerado o maior erudito, desde Paulo e Agostinho. Este foi Jonathan Edwards. Um homem que foi servo de Deus, né, temente ao Senhor, porém só era tudo isso por causa de Cristo, por causa da graça e da misericórdia de Deus. Porque sem isso ele não poderia fazer nada disso. Um pecador como nós. Porém Deus teve misericórdia dele, como tem com muitos que são seus.